Olá, turma. Bom dia. Aqui é o professor Rafael. Nós vamos fazer, a princípio, a correção, a análise e a correção da atividade da página 148, tá bom? Atividade da página 148. Eu escaneei a atividade aqui para a gente poder considerar ela. Vamos fazer brevemente para a gente poder seguir no conteúdo sobre o uso, então, do pronome oblíquo, né? Que é o que nós chamamos de colocação pronominal. Primeira questão diz. Primeira questão começa fazendo um resumo, né? O que nós falamos, que o pronome oblíquo, quando está antes do verbo, é chamado de próclise, após o verbo é chamado de ênclise, e no meio do verbo é chamado de mesóclise. Sendo que a mesóclise vai aparecer quando nós conjugarmos os verbos no futuro, e vai aparecer somente numa linguagem bem formal, que diz assim, a questão 1. A mesóclise é um tipo de colocação pronominal raro, no entanto, é encontrada em textos mais formais. E aí pede para você dizer qual dessas frases que nós temos a mesóclise. Então, aqui na letra A nós temos a próclise, porque está antes do verbo negar. Na letra B nós temos a próclise, porque o pronome oblíquo está antes do verbo falar. Na letra C nós temos próclise também, porque o pronome oblíquo está antes do verbo achar. Na letra A, então, nós temos a seguinte forma: telaia. Então, nós temos aqui a presença do pronome oblíquo no meio do verbo ter no futuro. Então, aqui na número 1 é a letra D. Até porque a letra A nós temos uma ênclise, porque nós temos aqui dizendo-lhe. Então, temos o lhe após o verbo dizer. Número 1, letra D. Número 2 diz: tem todo um texto aqui no número 2 que fala sobre a sofisticação que os textos produzidos por determinado escritor tinham, né? E aí pede para você dizer qual que é um dos motivos qual que é a sofisticação pelo qual o texto aqui vem dizendo. E se a gente for analisar, uma vez que a atividade é sobre colocação pronominal, a letra A fala sobre questão de sílabas, a letra B sobre colocação pronominal, que é o uso da mesóclise. Como, por exemplo, aparece na palavra abater-se-á, que temos o verbo abater no futuro. Letra C fala sobre concordância, letra D fala sobre tempo verbal e letra E fala sobre grau de determinada palavra, né? Quando ele diz aqui libentissimamente, na letra E. Então, aqui na letra D, na número 2, a gente não vai fazer a leitura do texto para poder agilizar, mas pede para você dizer qual que é o motivo que o texto aqui vem falando sobre essa questão de sofisticação de fala. E uma vez que aqui no texto nós temos a presença do verbo, da palavra abaster-se-á, que é de uma linguagem bastante informal, então seria aí a resposta, tá bom? A letra número 2, então, resposta aí a letra B. A número 3, nós temos um poema bastante conhecido de Oswaldo de Andrade, que diz: dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Então, uma vez que o pronome oblíquo não pode ser utilizado no início de frases, como, por exemplo, te amo, me chama, te quero, todas essas falas estão erradas. O correto seria chama eu ou chama-me, amo você ou amo-te.
Uma vez, então, que não se pode iniciar frases com pronome oblíquo, porque está gramaticalmente errado, a número 3 pede para você dizer. O que é importante afirmar sobre essa regra? Será que eles condenam a classe gramatical? Será que a número 2, a letra A, eles condenam? Não, né? Ele não condena, ele somente diz que não é pertinente utilizar em determinada situação. Número 2, ele diz, apenas os esclarecidos sabem da regra? Também não. Por quê? Porque ele diz aqui o mulato sabido, né? O mulato sabido é uma forma que ele usa para dizer que não é, por exemplo, só professor ou aluno, né? Mas qualquer pessoa, mesmo, desde que seja um pouco sabido, tem um pouco de informação sobre o uso correto. Vendo o número 3, para a gente já agilizar, a resposta correta é a letra E, onde ele diz, relativizam essa regra gramatical. Ou seja, é algo relativo. Pode usar dependendo da situação. Vale ressaltar que falar é um tanto quanto liberal, mas a escrita correta no que se refere à colocação pronominal que é importante atentar-se, tá? Até porque na fala existe um pensamento que é o seguinte: o importante não é o importante é nos comunicarmos, independente se essa comunicação está acontecendo de forma correta ou incorreta. Existe essa linha de pensamento que é a linha dos linguistas. Então, aí quando nós pensamos nessa questão aí de falar corretamente, de escrever corretamente, mas a fala pode ser um pouco livre, devemos relativizar isso, né? Quando que ela pode ser livre e quando ela não poderá. Número 4 diz, número 4 tem uma carta em que ele diz, em que o remetente ele diz que eu ali e reli com os olhos turvos de lágrimas. Não usarei meu maravilhoso broche de peixe anjo se o senhor não quiser. Uma carta que ele escreveu utilizando verbos no presente. Usando verbos no passado, aliás. Então, pede para você dizer qual que é a sequenciação de eventos que tornam essa mensagem um texto formal, né? Ou seja, norma padrão da língua. Então, no número 4, nós temos quando ele utiliza expressões no tempo verbal que indicam que ele fez a leitura da carta, né? Eu ali e reli com os olhos turvos de lágrima. Seria então aqui a letra C, mas poderia se confundir com a letra A. A número 4 deu bastante indício de que seria a letra A, uma vez que ele fez uso da próclise, quando ele diz ali e reli, e nesse caso aqui também é linguagem formal, né? Porque concorda comigo que se eu quero dizer que eu li algo, na linguagem informal, coloquial, eu digo assim, eu li ela, e não eu a li, né? Então, o número 4 aqui ficaria entre a letra A e a letra C, tá? Mas é a letra C de casa. E na questão 5, por fim, nós temos uma história em quadrinhos que diz: como você chama a isto? Aliás, como você chama isto? Argar responde: não tenho um nome para isso, simplesmente juntei algumas sobras. Me recuso a comer comida anônima. Então, é uma charge que pede para você dizer o seguinte: as tirinhas podem trazer em seus balões de diálogos reprodução da oralidade que pode estar em desacordo com a norma da gramática. Aí pede para você dizer aonde se percebe esse desacordo entre as normas gramaticais aqui nesse quadrinho. É quando ele faz o uso da colocação do pronome me, né? Quando ele diz me recuso a comer. Voltando naquela ideia de que não iniciamos com frases com pronome oblíquo, então,
ou seja, com próclise. Então, aqui deveria ser recuso-me, ou eu recuso. Então, a ordem aí do gabarito que ficou para nós é D de dado, B de bola, E de escola, C de casa e E de escola novamente. Então, vou encerrar aqui e vou continuar em outro vídeo.